Hoje daremos, então, continuidade para o nosso conteúdo sobre parasitologia. Na aula anterior, eu apresentei para vocês algumas características desse grande filo de animais, que é, então, disparado o maior filo de animais, tá? Ele é constituído por 1 milhão de espécies, e dentro desse grande filo, né, o filo Artrópoda, nós temos a maioria das espécies sendo terrestres. Mas lembrando que os artrópodes, eles também incluem algumas espécies que são marinhas, como por exemplo, as aranhas do mar, o límulos e diversas espécies também de crustáceos, como por exemplo, os camarões, os caranguejos, os siris. Tá? Então, os crustáceos, eles são um subfilo, né, dentro dos artrópodos, que são basicamente aquáticos, e, no entanto, os demais artrópodos, como, por exemplo, os quelicerados e os insetos e os miriápodos, eles são quase que exclusivamente terrestres, tá? Esse grande filo, né, os artrópodos, eles apresentam, então, uma grande diversidade de animais, uma diversidade de formas, mas todos eles são animais que apresentam, então, o corpo metamerizado, ou seja, o corpo, né, subdividido em segmentos, e esses segmentos se fundiram, né, o que a gente chama de tagmatização, que é a fusão de alguns segmentos para formar um tagma, uma região específica do corpo, como por exemplo, cabeça, tórax ou abdômen. Então, todas essas regiões são tagmas, são regiões. Elas se formaram porque ocorreu a fusão de alguns segmentos para formar essa região. E cada região do corpo tendo apêndices, sempre um par de apêndices por segmento, e em cada região os apêndices estão especializados para realizar uma determinada função. Por exemplo, os apêndices que estão localizados na cabeça têm como função principal sentir o ambiente, então vão funcionar como órgãos sensoriais e vão ser utilizados na captura do alimento e muitas vezes também para defesa. Os apêndices do tórax são usados basicamente para a locomoção, e os apêndices que estão localizados no abdômen muitas vezes podem ser usados para locomoção também, mas em muitos artrópodos, quando tem apêndices no abdômen, porque boa parte dos artrópodos acabam não tendo apêndices no abdômen, em alguns esses apêndices podem ser usados na reprodução. Os artrópodos, pessoal, também eles têm esses apêndices articulados e eles têm um exoesqueleto de quitina, né? Eles têm um exoesqueleto, um esqueleto externo protetor, e esse exoesqueleto ele precisa ser trocado de tempos em tempos. Tem alguns artrópodos que só mudam na fase juvenil, outros mudam a vida toda, tá? Mas a muda, né, a troca de exoesqueleto, ela é importante, pois é através dela, né, dessa troca, que o animal vai crescer, porque o exoesqueleto ele acaba impedindo, né, o crescimento destes. Os artrópodos, então, subdivididos em 5 filos, como eu apresentei na aula passada. Um deles, que é o Trilobitomorpha, é constituído, então, por espécies que são todas elas fósseis, então não existe nenhum Trilobitomorpha vivo. E todos os demais, né, os quelicerados, os crustáceos, os hexápoda e os miriápoda, contendo dezenas, né, centenas de espécies, sendo que alguns são marinhos, como por exemplo límulos, as areias do mar, os crustáceos, mas boa parte dos representantes do filo Artrópoda, que pertencem então ao subfilo Hexápoda e ao subfilo Miriápoda, estes dois filos, juntamente com alguns quelicerados, eles são constituídos por espécies terrestres, certo? Característica do grande subfilo Hexápoda, tá? A
palavra hexápoda já está dando um indicativo de uma característica desses artrópodos. Hexa, 6, poda, pés. Então, são animais que apresentam 6 pernas. Então, eles apresentam 3 pares de apêndices locomotores. O hexápoda, então, ele tem aproximadamente 1 milhão de espécies. É disparado o maior grupo de animais. Então, lembrem que nós temos 1,5 milhão de espécies animais conhecidas, né, já descritas, descobertas pela ciência, e desse 1,5 milhão, 1 milhão são hexápodos. Ou seja, mais ou menos 3/4 das espécies de animais pertencem a esse grande subfilo, né? Aproximadamente 80%. Os hexápodas, juntamente com outros artrópodos, eles são chamados de traqueata, tá? Como, por exemplo, os miliápodos e alguns quelicerados, porque eles apresentam traqueias. Tá? As traqueias são estruturas respiratórias que vão levar o ar diretamente para as células. Então, geralmente aqui, na lateral do abdômen, né? Eu estou mostrando aqui com o meu apontador a laser, na lateral do abdômen existem pequenas aberturas que vão levar o ar diretamente para o interior do corpo destes animais. E nesses animais traqueados, né, que apresentam traqueias, não existe a participação do sistema circulatório na distribuição dos gases, o que torna esse sistema respiratório mais eficiente. Os traqueata, além, né, da respiração por traqueias, também têm antenas e a excreção por túbulos de Malpique, que é uma outra característica desses animais chamados, de uma maneira geral, de traqueata. No entanto, pessoal, os hexápoda, eles apresentam algumas características que os diferenciam, né, desses outros artrópodos classificados de uma maneira geral como traqueatos. Eles têm o tronco dividido em tórax e abdômen, diferente, né, dos miriápodos, que só tem cabeça e tronco. O miriápodo é o grupo dos diplópodo e dos quilópodos, ou seja, as lacraias, os piolhos de cobra. Então, eles têm a cabeça e o tronco. E os quelicerados, né, que inclui, por exemplo, os aracnídeos, o corpo deles é constituído de cefalotórax e abdômen. No caso dos hexápoda, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. As pernas e as asas estão presentes no tórax. Além disso, os hexápoda apresentam 3 pares de pernas, por isso, hexápoda, 6 pernas, 3 pares. A maioria dos hexápoda, 2 pares de asas, e essas asas, elas estão inseridas aqui no tórax. A casca do ovo é impermeável, o que torna esse ovo mais resistente a altas temperaturas e a dessecação. E, além disso, os hexápoda apresentam um par de antenas, certo? Os hexápoda, eles estão divididos em 2 classes. Acredito que uma delas vocês nunca devem ter ouvido falar, que é a classe entognata. Os entognatos são hexápodos que apresentam as peças bucais escondidas dentro da cabeça, tá? Dentro dessa classe nós temos os colêmbulos, que são muito diversos em ecossistemas terrestres. Geralmente eles ocorrem em elevada abundância, em solos de florestas, geralmente associados à serrapilheira, ou seja, as folhas que vão caindo, né, das grandes árvores vão se depositando no solo e ali os colêmbulos vão ocorrer em elevada abundância. Outros entognatos são os proturos e os diplomas, tá? É um grupo muito pequeno de hexápoda e que vale a pena frisar que eles não têm asas, tá? Então, eles são hexápoda sem asas, tá? Diferente da maioria dos insetos que apresentam asas, certo? Os insetos, que é uma classe de hexápoda, subdividido em 2 classes, tá? Mas aqui a gente não vai falar da classificação, a gente vai falar de uma maneira geral desses animais, certo?
Bom, os insetos, então, eles são hexápodos ectognatos. Isso quer dizer que eles têm as peças bucais, né, as maxilas, as mandíbulas, enfim, livres e salientes na cavidade bucal. Então, elas não ficam escondidas lá dentro da cavidade bucal, certo? A classe insecta é constituída por aproximadamente 1 milhão de espécies, tá? É o maior grupo de animais do planeta, tá? Classe insecta do subfilo Hexapoda, filo Artrópoda, tá? Bom, a maioria dos insetos são terrestres, existem alguns que são aquáticos, principalmente na fase larval, como por exemplo, as larvas das efemerópteras, as larvas de odonata, que são as larvas das libélulas, larvas de megalóptera, larvas de tricóptera. Então, existem algumas ordens de insetos que são adultos terrestres, mas as suas larvas ocorrem nos ambientes aquáticos, especialmente de água doce, certo? E os insetos, eles estão ausentes nas águas marinhas subtidais. Então, em grandes profundidades, a gente não vai encontrar insetos. Os insetos são animais que apresentam um corpo geralmente muito pequeno, tá? Que varia de menos de 1 milímetro até, no máximo, 20 centímetros, tá? Os maiores insetos que se tem registro são os da ordem Orthoptera, como, por exemplo, né, os gafanhotos, e também a ordem que inclui os bicho-pau, tá? Podendo chegar aí a 20 centímetros de comprimento. Os insetos, eles têm uma característica extremamente importante, que é uma das características que permitiu um sucesso evolutivo para esses animais, né? Permitiu que eles conseguissem ter acesso a diversos recursos alimentares, que eles consigam fugir de predadores, que eles consigam ir em busca de parceiros sexuais. E essa característica é a capacidade de voo. Essa capacidade de voo fez com que muitos insetos conseguissem, por exemplo, atingir os grandes dosséis de florestas, né? Aquelas partes mais altas das copas das árvores. Tanto é que os cientistas dizem que nessas regiões, né, principalmente nas florestas tropicais, como por exemplo, né, a grande floresta amazônica, existam ainda muitas espécies de insetos para serem descobertas em função, né, do difícil acesso que os cientistas têm para chegarem até o dossel dessas florestas, né, a copa das árvores. Então, essa capacidade de voo fez com que os insetos tenham maior acesso a diferentes ecossistemas terrestres, então, com isso, tendo acesso a recursos alimentares variados, consigam fugir de predadores e consigam, obviamente, encontrar seus parceiros sexuais, certo? Os insetos, pessoal, eles têm uma grande importância na cadeia alimentar, tá? Porque muitos deles são herbívoros. Então, a gente fala que os insetos, eles acabam sendo o elo de ligação dentro das cadeias alimentares. Por quê? Eles vão levar a energia das plantas para os níveis superiores mais elevados, tá? Uma vez que eles se alimentam das plantas, muitos são herbívoros, e depois eles vão servir de alimento para consumidores secundários e terciários. Então, eles acabam aí tendo uma grande importância na transferência de energia dentro das cadeias alimentares, né? Sem contar o fato de muitas espécies, né, de insetos serem polinizadores, né? Eu acredito que nos últimos meses e nos últimos anos vocês têm ouvido falar muito, né, da redução das populações de abelhas, e isso pode ter uma interferência muito grande em diversas plantas com flores, tá? Porque diversas plantas com flores têm como seus principais polinizadores as abelhas, tá? E outros insetos, obviamente, né? Esses insetos, no momento em que eles vão se alimentar do néctar, ou até mesmo do pólen nas plantas, eles acabam ficando com pólenzinhos, né, aderido ao seu corpo, e quando eles vão pousar em outra flor, eles acabam transferindo o pólen. Então, eles ajudam na reprodução das plantas,
tá? Claro que os insetos também, pessoal, eles em alguns países do mundo, eles são muito utilizados também como fonte de alimento, né, humano, né, principalmente nos países asiáticos. Mas, geralmente, quando a gente fala em inseto, a tendência é sempre a gente pensar em insetos num aspecto mais negativo, né, principalmente pelo fato de muitas espécies serem pragas agrícolas e também serem transmissores de diversas doenças, especialmente para nós seres humanos e demais animais, tá? Mas a gente tem que lembrar também que muitas espécies de insetos são controladoras biológicas, como por exemplo a joaninha. A joaninha, ela é um besourinho carnívoro e ele se alimenta de pulgão. Aqui nessa imagem, então, vocês veem uma joaninha e aqui essas estruturazinhas cinzas são pulgões, que são pragas agrícolas. As joaninhas, elas se alimentando desses pulgões, elas acabam tendo o papel de controladoras biológicas, tá? Então, às vezes, a presença de algum inseto em alguma cultura é benéfico, porque eles acabam se alimentando de alguns outros insetos ou alguns outros animais que são danosos a essas culturas, certo? E claro que no caso de algumas espécies também elas acabam se tornando pragas agrícolas, porque elas acabam destruindo, por exemplo, uma plantação. Um exemplo típico são os gafanhotos. Claro que existem outras, as pragas da soja, as pragas do milho, enfim, existem diversas espécies de animais, dentre eles insetos, que são considerados pragas agrícolas e que anualmente são gastos milhões com herbicidas, né, para fazer o controle destes animais. Os insetos, então, são animais com simetria bilateral, o corpo é segmentado, eles têm um corpo heterônomo, ou seja, com diferentes regiões, né? Heteronomia quer dizer diferença na morfologia corpórea. O corpo deles, então, é dividido numa cabeça, num tórax e um abdômen. Pelo fato deles serem artrópodos, eles têm um exoesqueleto quitinoso que precisa ser trocado para permitir o crescimento, processo esse chamado de muda ou equidise. Os insetos, eles são díceros, ou seja, eles têm um par de antenas, eles são tetrápteros, a maioria com 2 pares de asas. Claro que existem algumas exceções, existem alguns insetos que têm um par de asas ou até mesmo nenhum, tá? Vocês vão ver ao longo, né, da nossa disciplina, né, quando a gente for falar de algumas espécies de insetos que perderam as asas, tá? Além disso, os insetos são hexápodos, 3 pares de pernas, e eles apresentam, lá na região da cabeça, apêndices que são usados para alimentação, que são as chamadas mandíbulas. Então, os insetos, a gente fala que são animais mandibulados. E uma característica que eu acabei não comentando quando eu apresentei as características do filo artrópoda é que os artrópodos, eles apresentam os olhos compostos. Os olhos, não sei se vocês já puderam perceber, por exemplo, ou depois busquem aí na internet uma foto aproximada, por exemplo, do olho de uma mosca, de um outro inseto. Vocês vão ver que tem diversas subunidades, é como se fossem pequenos mosaicos, né, que são chamados de omatídeos, tá? Esses omatídeos, então, acabam, né, compondo o olho composto dos insetos. E além dos olhos compostos, a maioria dos insetos apresentam 3 ocelos, que geralmente ficam posicionados entre as 2 antenas. Esses ocelos são estruturas fotossensoriais, ou seja, não formam imagens, mas têm como função detectar a direção e a intensidade de luz. Os ocelos. Os olhos compostos, sim, formam uma imagem geralmente em mosaico. Os insetos apresentam geralmente um tórax bem desenvolvido, né? E no tórax apresentando então os 3 pares de pernas e os 2 pares de asas, e o abdômen
geralmente com 11 segmentos, tá? E muitas vezes o abdômen só vai apresentar estruturas, apêndices lá na parte posterior, né? O ovipositor nas fêmeas, que é utilizado para depositar os ovos, e alguns insetos apresentam cercos, que são usados geralmente para defesa. Os insetos respiram por traqueias e a excreção é por túbulos de Malpighi. O aparelho circulatório está localizado dorsalmente, então aqui nas costas, né, do animal. O sistema nervoso é ventral e, como todos os artrópodos, os insetos não têm epitélio ciliado, então eles não têm cílios na parede do corpo, certo? Os insetos, então, constituídos por 1 milhão de espécies conhecidas, tá? Então, aqui a gente mostra para vocês que a maioria dos insetos, pessoal, estão representados aqui por 4 ordens. Nós temos aproximadamente 30 ordens de insetos. Dessas 30 ordens, 4 se sobressaem em número de espécies. E em todas essas 4 ordens, são insetos holometábulos, ou seja, insetos que sofrem metamorfose, ou seja, são insetos que vão passar pela fase de ovo, a fase de larva ou lagarta, a pupa, crisálida ou casulo, e dessa pupa ou casulo eclode o adulto. Então, são insetos que a gente fala holometábulos, ou seja, com metamorfose completa. Holo inteiro, metabolia, metamorfose. Então, são insetos com metamorfose completa. Quais são esses? Os lepidópteros, mariposas e borboletas, os dípteros, né, que são as moscas e os mosquitos, os himenópteros, que são as vespas e as formigas, e os coleópteros, que são os famosos besouros, né? O maior grupo de animais do planeta são os besouros, tá? Existem em torno de 350 mil espécies distintas somente de besouro, tá? Muitos cientistas dizem que se cair uma bomba atômica sobre o planeta Terra, um dos poucos seres vivos que vão sobreviver serão os besouros, porque eles apresentam asas extremamente rígidas, né, que acabam formando um escudo sobre o corpo, tá? E pelo fato deles serem extremamente diversos e muito abundantes em todos os ambientes terrestres possíveis, certo? Então, 83% dos insetos, 38% dos insetos são coleópteros, né? 83% dos insetos têm metamorfose completa, tá? Claro que o número de espécies dos insetos ela está subestimada. Então, cientistas estimam que possa ter de 3 a 80 milhões de espécies de insetos no planeta Terra, certo? Então, um grupo extremamente diverso. Quando eu falo diverso, eu estou falando em número de espécies, certo? Os insetos, então, eles tiveram um grande sucesso evolutivo. Então, eles têm um grande número de espécies, com aproximadamente 1 milhão de espécies conhecidas. Além disso, eles são encontrados um grande número de indivíduos, né? Geralmente eles são encontrados em elevada abundância, principalmente porque eles têm um pequeno tamanho e eles alcançaram uma extensão geográfica imensa. Então, nós temos insetos praticamente em todos os ambientes terrestres, né? Desde ambientes mais frios até ambientes extremamente secos, como, por exemplo, os desertos, certo? Os insetos, então, o sucesso desse grande grupo, né, de animais
se deve, então, à extraordinária adaptação que esses animais possuem à vida no ambiente terrestre. Essa adaptação à vida no ambiente terrestre é especialmente em função deles terem, né, as patas articuladas, que permitiu uma locomoção mais ágil, e a gente não pode esquecer também a presença de um exoesqueleto protetor. Esse exoesqueleto, então, vai tornar esses animais mais resistentes à perda de água, então evitando com isso a dessecação. E, além disso, a gente não pode esquecer que são animais que apresentam adaptações ao voo, ou seja, eles apresentam as asas. Além disso, uma outra extraordinária adaptação dos insetos é que eles têm uma coevolução com plantas que produzem flores. Então, eles foram evoluindo conjuntamente, os insetos e as plantas. Por quê? Os insetos precisam se alimentar de algum produto ali das plantas e as plantas necessitam dos insetos para sua polinização. Então, a gente fala que é um processo de coevolução. Como eu já falei, uma outra adaptação é o esquema corpóreo dos artrópodos, né? Com regiões especializadas do corpo, né? Com a cabeça, o tórax e o abdômen, cada uma das regiões com apêndices articulados e cada região do corpo com os apêndices exercendo uma função diferente. Além disso, o exoesqueleto dando resistência à dessecação, eles são pequenos, então eles podem colonizar diferentes ambientes em função deles terem esse pequeno tamanho, e a capacidade do voo faz com que eles consigam atingir esses ambientes. Eles têm uma elevada capacidade reprodutiva, então eles têm uma taxa metabólica extremamente elevada, então eles conseguem se alimentar de maneira, né, muitas vezes contínua, quando o alimento está disponível. Com isso eles ganham muita energia para produzir óvulos e espermatozoides e com isso se reproduzir. E uma outra característica, pessoal, que é considerado também uma adaptação e uma das razões do sucesso dos insetos é o desenvolvimento holometábulo, tá? Aquele desenvolvimento em que a fase juvenil, ela é completamente diferente da fase adulta. Portanto, a fase larval, a lagarta, ela vai viver num determinado ambiente, vai se alimentar de um determinado item alimentar, e diferente do adulto, que muitas vezes vai ocorrer em outro tipo de ambiente e vai ter, obviamente, uma outra dieta alimentar. E com isso, a gente fala que insetos que têm a metamorfose completa, né, o desenvolvimento holometábulo, acabam tendo uma redução na competição intraespecífica, ou seja, a competição dentro da mesma espécie. Por quê? Os jovens, as larvas, as lagartas, não vão competir por espaço e alimento com os adultos da sua espécie. Entenderam? O desenvolvimento holometábulo, então, estando presente em 83% dos insetos, e as principais ordens, né, que têm esse desenvolvimento é a ordem dos besouros, das borboletas e mariposas, das vespas, abelhas e formigas, e a ordem que contém as moscas e os mosquitos, certo? Então, essas são características, então, que permitiram o grande sucesso da classe insecta. Nós vamos, então, ver alguns insetos que vão ser danosos aos animais domésticos, tá? Como eu falei, pessoal, os insetos, eles apresentam uma grande importância biológica porque muitos deles são controladores biológicos, muitos insetos são polinizadores, muitos são controladores biológicos, mas obviamente que muitos insetos podem atuar como vetores, ou seja, eles são agentes transmissores de doenças, não somente para nós seres humanos, mas também para outras espécies de animais. Como eles podem atuar como transmissores de doença? Através da transmissão mecânica, que é aquela que ocorre quando os insetos contaminam alimentos ou bebidas que serão consumidos pelo homem ou demais animais. Ou seja, ele não vai picar, mas, por exemplo, as moscas, os mosquitos, muitas vezes eles
se alimentam de matéria orgânica em decomposição, por exemplo, fezes de animais, e se essas fezes estiverem contaminadas com os ovos de algum verme, esses ovos vão ficar aderidos, né, às patinhas, aos pelos dessas moscas ou desses mosquitos, e no momento em que essa mosca ela vem para dentro da nossa casa, vai se alimentar lá de um bolo que está exposto lá na mesa, ela vai acabar transmitindo, né, fazendo a contaminação desse alimento de maneira mecânica. Então, a mosca doméstica, por exemplo, ela vai carregar nas patas esses agentes transmissores de doenças. Geralmente, os ovos ou até mesmo as larvas de algumas espécies, por exemplo, de vermes. Mas os insetos também eles podem atuar como vetores através da picada, tá? Quando, especialmente insetos hospedeiros de vírus, bactérias, protozoários ou vermes, infectam as vítimas pela picada ou por outros meios, como por exemplo, a saliva e eventualmente as fezes, tá? Então, o inseto ele vem picar para se alimentar de sangue dos animais e de nós seres humanos, e aí ele acaba transmitindo esses patógenos através da picada ou através da saliva ou através das suas fezes, certo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, o mosquito é o mais perigoso de todos os insetos vetores, pois ele é o transmissor de 3 doenças que, combinadas, matam milhões de pessoas o ano todo no mundo, né? Eles são os transmissores da dengue, da malária e a febre amarela, né? São 3 doenças que ocorrem em grande frequência aqui no país, né? A dengue, ela ocorre no Brasil inteiro, a malária e a febre amarela estando mais restritas lá para a região amazônica e o nordeste do Brasil. Não quer dizer que ela não ocorra aqui, pode ocorrer, mas as maiores frequências de ocorrência dessas 2 doenças, a malária e a febre amarela, estão mais concentradas no norte e nordeste do nosso país. Essas 3 doenças, então, que são transmitidas por mosquitos, matam todo ano milhões de pessoas e fazem adoecer outras centenas de milhões, o que acaba, muitas vezes, trazendo aí um prejuízo econômico para o país, porque essas pessoas são afastadas, muitas vezes, das suas atividades normais, das suas atividades econômicas, e muitas das vezes também podem ficar com sequelas, com sintomas que acabam a incapacitando para realizar, então, as suas atividades, e muitas vezes têm que ser afastadas do seu trabalho, e muitas vezes, inclusive, até aposentadas de maneira mais precoce, certo? Nós temos aqui, pessoal, algumas protozooses e verminoses, né, doenças que são causadas por protozoários ou por vermes, que são transmitidas por insetos. E aqui só para vocês terem uma lembrança, né, isso é no ser humano. Na nossa disciplina aqui nós vamos focar em doenças que são transmitidas ou que são causadas pelos insetos e outros artrópodos nos animais, que não ser humano. Uma dessas doenças é a doença de Chagas, que tem como agente causador o Trypanosoma cruzi, um protozoário, e quem faz a transmissão é o barbeiro. A leishmania, né, o calazar, que é a leishmaniose, tem a leishmaniose visceral e a tegumentar, que são causadas, então, por protozoários do gênero Leishmania e que tem também como transmissor mosquitos. Nós temos também a malária, que é uma doença causada pelo protozoário Plasmodium e tem como transmissor o mosquito Anopheles. Nós temos também a elefantíase ou filariose, também causada então por um verme, que é o Querella bancroft, que é um verme nematóide, que é transmitido então pelo mosquito Culex quinquefasciatus. E uma outra doença causada por um verme nematóide, que é
o Onchocerca volvulus. O Onchocerca causa uma doença chamada de oncocercose, que aqui no Brasil fica mais restrita a algumas tribos indígenas lá da Amazônia, e tem como transmissor, né, dessa oncocerca o mosquito borrachudo, né, um mosquito chamado Simulum guaianense, tá? Então, aqui eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, então, 6 doenças que são causadas em seres humanos, ou por protozoários ou por vermes, mas que são transmitidas para nós, seres humanos, através da picada, né, através ou de barbeiros ou de mosquitos. E aqui, pessoal, nós temos então as principais ordens de insetos que são vetores de parasitoses para os insetos. Nós temos então 5 ordens: a ordem Diptera, que é a ordem que inclui as moscas, os mosquitos, os borrachudos e as mutucas, né? Acredito que todos vocês já sentiram, né, na pele a picada de uma mosca, de um borrachudo ou até mesmo de uma mutuca. Outra ordem que é vetor de parasitose são os da ordem Hemiptera, que são os insetos que incluem os famosos barbeiros. Nós temos também a ordem Siphonaptera, que inclui as pulgas e os bichos de pé, né, que as pulgas acometendo aí muito os cachorros, gatos e também aves. A ordem Anoplura, que é constituída pelos famosos piolhos sugadores, e a ordem Malofaga, que inclui os piolhos mastigadores, certo? Então, nas próximas aulas de parasitologia, eu vou apresentar para vocês, então, os danos que alguns desses insetos vão causar aos animais domésticos. Vou mostrar para vocês como, por exemplo, esses insetos acabam exercendo o papel de vetores de parasitoses para os animais, certo? A aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, por favor, me mandem e-mail, né? Tirem suas dúvidas, certo? Um abraço a todos.